Um dos primeiros problemas da teoria cinética dos gases foi aquele de determinar a energia cinética média, podemos chamar assim, de uma das partículas que compõem o gás. Quer dizer, estamos falando da energia cinética média, né? Ou seja, o problema fundamental era de relacionar a energia cinética média com a temperatura. Porque é claro que essa energia cinética média depende da temperatura. Então, o problema é de determinar essa grandeza física, né, como função da temperatura. Esse é um problema muito interessante, envolvendo especialmente os gases ideais, porque a solução é relativamente simples. Ou seja, a gente pode, na realidade, determinar várias médias. Por exemplo, se eu quiser determinar a velocidade vetorial média, em princípio, se eu conheço uma função de distribuição, porque para calcular a média, eu preciso da função de distribuição. Mas isso é um problema que vamos analisar depois, quando estudarmos, né, a distribuição de Boltzmann, a estatística de Boltzmann. Mas não é difícil prever que essa velocidade média é igual a zero, porque eu tenho aqui uma molécula com uma velocidade e posso ter uma outra molécula com uma velocidade oposta. De forma que, basicamente, a soma das componentes, quando você tem um número muito grande de moléculas, é igual a zero. Ou seja, tanto a componente x, quanto a componente y, quanto a componente z da velocidade são, em média, né? E aqui eu estou falando de dois tipos de médias, né? Tenho a média aritmética, mas a mesma coisa vale também a média quando a gente leva em conta as distribuições estatísticas, e essa média depende, nesse caso, da temperatura. Nesse caso, nós vamos obter, nas duas médias, o mesmo resultado, né? Que a velocidade média é igual a zero. Muito bem. Podemos também calcular a velocidade média, o módulo da velocidade. O módulo da velocidade média certamente é diferente de zero. Veja que isso aqui é diferente disso, né? Eu posso, por exemplo, calcular qual é a velocidade máxima em média e posso calcular, em princípio, v ao quadrado médio. O que nós precisamos aqui é determinar a energia cinética média. A questão é de que energia cinética nós estamos falando. Bom, existem duas formas de energia cinética. Uma associada ao movimento de translação das moléculas, e a outra energia cinética é quando as moléculas exibem graus de liberdade internos, envolvendo a possibilidade de rotação dos constituintes. É como se você tivesse, na verdade, uma estrutura semelhante à de um corpo rígido. De forma que a energia cinética, é bom que a gente lembre que ela envolve duas contribuições, né? E, eventualmente, outras contribuições. Se, por exemplo, você tem a possibilidade
das moléculas executarem um movimento oscilatório, de forma que nós dizemos que essa energia cinética ela depende do número de graus de liberdade do sistema, no caso das moléculas que compõem o gás. Ora, se considerarmos apenas o movimento de translação, então, é claro que nós estamos falando aqui de 3 graus de liberdade, porque a partícula pode se deslocar ao longo do eixo Z, ela pode se deslocar ao longo do eixo Y, ela pode se deslocar ao longo do eixo X. 3 graus de liberdade. Ora, o teorema da equipartição da energia, e ele será verificado explicitamente, considerando-se a estatística de Boltzmann. Esse teorema estabelece que para cada grau de liberdade, então cada grau de liberdade, e é isso que é importante do teorema da equipartição da energia, cada grau de liberdade vai contribuir para a energia cinética com um fator que é igual a meio de K vezes T. Ora, K é uma constante fundamental da física, é a constante de Boltzmann, de forma que para cada grau de liberdade nós devemos adicionar um fator de meio de kT para a energia, de forma que se eu tenho moléculas monoatômicas, por exemplo, o único grau de liberdade das moléculas monoatômicas são, ou os únicos graus de liberdade, né, de uma molécula monoatômica, são os graus de liberdade associados aos movimentos nas 3 dimensões. Portanto, no caso de um gás monoatômico, nós temos o seguinte resultado, de acordo com esse teorema. A energia cinética média é igual, se eu tenho 3 graus, cada grau contribuindo com 3 meios de kT, então a energia cinética é igual a 3 vezes a contribuição de cada grau de liberdade, que nesse caso nós temos esse valor aqui, meio de kT, portanto, meio de K vezes T, e, consequentemente, a energia cinética média é igual a 3 meios de kT. Ora, esse resultado aqui, envolvendo esse postulado, né, onde para cada grau de liberdade você tem uma contribuição de meio de kT para a energia cinética, então veja-se que isto aqui é um resultado que se obtém explicitamente fazendo uso da mecânica estatística, ou da estatística de Boltzmann, porque isso aqui é equivalente a dizer que m sobre 2 vezes a velocidade ao quadrado média, né? É isso que a energia cinética mede, uma vez que cada partícula é dotada de uma massa igual para todas,
m vezes v ao quadrado igual a 3 meios de kT. Muito bem, esse é um resultado que se pode perfeitamente deduzir a partir da estatística de Boltzmann. É claro que se eu tenho mais graus de liberdade de rotação, se eu tenho, por exemplo, um movimento de rotação descrito a partir apenas de um ângulo de rotação em torno do eixo Z, eu tenho mais um grau de liberdade de rotação da molécula em torno do eixo Z. Então, agora, essa energia não é exatamente só uma energia cinética de translação, mas eu posso ter também uma energia cinética de rotação. E, nesse caso, para cada grau de liberdade associado ao movimento de rotação, eu tenho que adicionar uma energia que é meio de K vezes T, de forma que agora a energia cinética média, como função da temperatura, é igual a 3 sobre 2 kT mais Ni dividido por 2 vezes kT. Ni são os graus de liberdade internos que eu preciso levar em conta quando eu levo em conta também a possibilidade dessa molécula ter uma estrutura e ela ter um movimento também de rotação. O fato é que o resultado, que eu posso demonstrar, aliás, todos eles a rigor eu posso demonstrar com a mecânica estatística, levando em conta a distribuição de Boltzmann, mas o fato é que para cada grau de liberdade eu vou ter essa contribuição para a energia cinética e, neste caso, eu também devo levar em conta, e esse é o último aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, no caso de graus de liberdade, eu preciso agora também levar em conta que eu tenho N constituintes, né? Ora, o que acontece é que no caso de N constituintes, a rigor, eu devo levar em conta também os graus de liberdade associados ao movimento de cada um dos constituintes. Então, se eu tenho N constituintes, a energia cinética agora não é de um constituinte, né? Mas a energia cinética dos constituintes, né, é igual a N, né? N pode ser entendido, sim, como um número de graus de liberdade, vezes a energia. Então, aqui é a energia cinética total, né? É igual a N vezes a energia cinética de cada um dos constituintes, e eu posso escrever isso como sendo igual a N vezes 3 meios de kT mais Ni sobre 2 vezes kT. E com isso, então, eu posso expressar, né, a energia cinética de um sistema de partículas fazendo uso apenas do teorema da equipartição da energia, contando o número de graus de liberdade.